O barulho dos exaustores, o cheiro de gordura no ar e o tilintar constante das fritadeiras marcavam o ritmo acelerado daquela lanchonete de esquina. Era início de verão e, como sempre, a fila de clientes serpenteava até a calçada. O calor era intenso, mas o que mais incomodava naquela manhã não era o sol lá fora, e sim o clima tenso dentro da cozinha. Na parede dos fundos, discretamente encostado perto da pia de inox, estava Marcos, vestindo o uniforme vermelho e um boné da rede de fast food. As letras do crachá Marcos Treinamento já estavam meio apagadas. Era seu primeiro dia efetivo depois do período de adaptação, e ele fazia de tudo para se manter calado, atento, invisível. Tinha apenas 23 anos, mas seus olhos castanhos escuros carregavam uma maturidade incomum. Os colegas de cozinha trocavam piadas e empurrões, riam alto, enquanto ele cortava tomates com precisão cirúrgica. Não era tímido, era observador. Marcos conhecia bem aquele lugar, muito mais do que qualquer outro funcionário ali, mas ninguém sabia disso. "Ei, novato!" gritou uma voz forte e impaciente. "Você confundiu o cheddar com o requeijão de novo?" Otávio, o gerente, surgiu como um furacão, esbaforido, com uma prancheta na mão e o rosto vermelho de frustração. Ele tinha cerca de 40 anos, usava óculos escuros mesmo em ambiente fechado e achava que gritar com os outros era sinal de liderança. Marcos, sem se abalar, ergueu os olhos e respondeu com calma. "Eu conferi 2 vezes. Estava conforme a ficha." "Conforme a ficha?" zombou o gerente. "Aqui você faz o que eu mando, entendeu? Se não quiser ser dispensado ainda hoje, aprenda isso. Ficha a gente ignora, quem manda sou eu." Alguns atendentes se entreolharam, outros seguraram o riso. Marcos apenas assentiu com a cabeça e voltou ao seu posto. Mas havia algo na forma como ele olhava ao redor, como se medisse cada azulejo, cada lâmpada, cada espaço apertado, como quem conhece, como quem está ali por algo muito maior. Otávio comandava a loja como um general em campo de guerra. Gostava de se ouvir falando, adorava o som da própria autoridade. Vamos, vocês estão muito lentos. Tem cliente esperando e vocês brincando de cortar alface?" Era a mesma ladainha de sempre. Qualquer erro era motivo para uma bronca pública. Qualquer sugestão era tratada como insolência. Marcos nunca respondia, mas anotava mentalmente tudo. Observava que o forro da cozinha estava com vazamento, que o freezer principal estava desequilibrado, que a câmara fria operava fora do padrão de segurança. Mas ele não estava ali para ensinar ninguém ainda. "Você já trabalhou com isso antes?" perguntou uma atendente, tentando puxar conversa. "Um pouco", ele respondeu seco, mas com um sorriso educado. "Gosto de aprender observando." A moça riu, sem entender muito. Ninguém sabia de onde Marcos tinha vindo. Não contava nada. Só aparecia cedo, saía tarde e trabalhava dobrado sem reclamar. E sempre que Otávio passava por perto, aumentava a voz. "Esse novato aí não dura uma semana. Aposto que é mais um mimado da geração Nutella." O problema é que Otávio se achava dono de tudo, e talvez fosse isso que mais incomodasse Marcos. Porque aquela lanchonete, na verdade, funcionava em um terreno que pertencia à família dele. Marcos não trabalhava por necessidade. Trabalhar ali era uma escolha. O terreno havia sido alugado há mais de 15 anos para a instalação daquela loja da franquia. Na época, seu avô, um comerciante tradicional do bairro, assinou um contrato longo com cláusulas complexas e confidenciais. Hoje, com o falecimento do avô e a mãe doente, Marcos era o único herdeiro legal do imóvel. Ele poderia ter entrado com ação para recuperar o espaço, mas preferiu algo mais estratégico. Queria entender como tratavam as pessoas lá dentro, queria conhecer os bastidores, queria ver com os próprios olhos se valia a pena manter aquele contrato ou encerrá-lo de vez.
E assim, usando um nome incompleto no cadastro e evitando qualquer exposição, ele entrou como funcionário. Mas Otávio, cego pela vaidade, jamais percebeu. Nem ao menos se deu ao trabalho de ler o sobrenome completo do novo contratado, Marcos Almeida Matos, o mesmo nome do contrato original de posse registrado na escritura. Em uma tarde especialmente movimentada, com fila até a calçada, Marcos foi chamado para o caixa. Era raro ele sair da cozinha, mas o gerente decidiu testar se o novato ao menos sabia cobrar. Vai lá, espertinho. Vê se consegue atender sem fazer besteira. A cliente, uma mulher elegante, pediu 2 combos especiais, com ingredientes personalizados. Marcos anotou com cuidado, releu, confirmou. Mas na hora da montagem, um dos lanches foi trocado por engano. Um erro da cozinha, não dele. Quando o pedido foi entregue, a cliente reclamou. Otávio apareceu como um animal farejando sangue. O que foi dessa vez? Ah, claro! Nosso gênio do atendimento não sabe nem ler. Tomou o lanche da mão de Marcos, jogou na bancada e gritou. Todo mundo aqui precisa aprender o que é responsabilidade. E você, Marcos? Se quiser trabalhar com gente grande, começa prestando atenção. Marcos ficou imóvel, o rosto levemente corado, mas o olhar firme. Não rebateu, apenas respirou fundo e limpou a bancada. Não porque estava envergonhado, mas porque sabia o dia de virar esse jogo estava cada vez mais próximo. Naquela noite, Marcos demorou mais do que o normal para sair da lanchonete. Esperou até todos os atendentes irem embora, até mesmo os cozinheiros, e foi o último a desligar as luzes da área da fritura. O lugar vazio parecia ainda ecoar os gritos do gerente, e por um instante ele parou no centro da cozinha e olhou em volta como quem analisa um campo de batalha depois da guerra. Tirou do bolso um pequeno bloco de anotações, já manchado de gordura e molho, mas com as páginas preenchidas com esboços, medições, horários e observações. Alinhamentos tortos da estrutura da câmara fria, rachaduras no canto das caixas de gordura, umidade subindo nas paredes do depósito, riscos estruturais ignorados há anos. Tudo estava ali. E na última página, com letras firmes, ele escreveu: não é vingança, é justiça. Antes de falecer, o avô de Marcos, seu Alfredo, foi claro com ele. Esse terreno não é apenas terra, é história. O valor está em como ele foi conquistado. Cuide do que é seu, mas cuide, acima de tudo, do que é justo. Quando Marcos soube das condições da lanchonete, ficou em silêncio. Não acionou advogados, não foi à mídia. Ele quis ver com os próprios olhos, quis saber como tratavam gente simples, como abusavam do poder. Seu plano era simples, trabalhar ali por 2 meses, observar, registrar tudo e depois decidir, ou renegociar o contrato com novas exigências, ou encerrar o aluguel, demolir a estrutura e construir algo novo, algo que honrasse a história da família. E o tempo estava se esgotando. O contrato de arrendamento expiraria em 15 dias. Otávio nem imaginava. No fim de semana seguinte, sem uniforme, Marcos apareceu no local como cliente. Camiseta simples, óculos escuros e um caderno de couro discreto nas mãos. Sentou-se em uma das mesas externas e observou como qualquer cliente comum. A atendente nova demorou a reconhecê-lo. Oi! Você não é o Marcos da cozinha? Ele sorriu. Era. Hoje estou só de visita. Otávio também o viu de longe. Torceu o nariz. Olha só, o novato que eu dispensei está voltando para comer agora? Marcos não respondeu. Apenas puxou o celular. Fez algumas fotos da fachada, das condições do piso rachado, do toldo rasgado e da rampa irregular. Tudo isso seria incluído no relatório que ele apresentaria ao jurídico da família. Naquela mesma noite, em seu pequeno apartamento, Marcos abriu o notebook e começou a digitar. Relatório interno. Lanchonete Unidade Praça dos Ipês. Responsável: Marcos A. Matos.
Tópicos observados: instalações elétricas antigas sem manutenção periódica, falta de acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida, falhas no armazenamento de alimentos, flutuação térmica nos freezers, ambiente tóxico entre funcionários, assédio moral, desvalorização hierárquica, gestão autoritária com práticas abusivas e negligência ética. Recomendações: suspensão do contrato vigente, avaliação estrutural para futura reforma ou substituição total do ponto comercial, encaminhamento para análise jurídica e proposta de novo uso do terreno. Marcos sabia que aquele documento, quando entregue, seria o ponto final para Otávio e para aquela forma de gestão, e estava disposto a levá-lo até o fim. Dias depois, o telefone de Marcos tocou. Senhor Marcos Matos, aqui é Eduardo, representante jurídico da construtora IPE. Recebemos seu relatório. Precisamos marcar uma reunião urgente com a diretoria da franquia. Amanhã, às 10 horas, no prédio da administração. O senhor pode comparecer? Ele apenas respondeu: sim, chegou a hora. Enquanto isso, na lanchonete, Otávio estava agitado. Receberam um aviso interno de que haveria uma vistoria e possivelmente mudanças administrativas. Não entendia muito bem, mas como sempre, acreditava que conseguiria enrolar qualquer um com suas planilhas maquiadas e seu discurso ensaiado. Mandou limpar o salão com pressa. Pediu que os funcionários evitassem erros. E como sempre gritou: se vocês fizerem besteira amanhã, eu boto todo mundo para fora, entenderam? Mas nem imaginava que quem sairia seria ele. Naquela mesma tarde, Marcos passou discretamente pela calçada da lanchonete. Parou do outro lado da rua, observou o prédio por um instante e depois deixou uma carta impressa na portaria. Era endereçada a Otávio. Amanhã, às 10 horas, a verdade chega. E com ela, o respeito que você nunca soube dar. Sem assinatura, sem ameaça. Apenas uma linha reta entre o passado e a justiça. Otávio leu. Ficou pálido. Tentou ligar para o número do papel, mas era uma linha desativada. Jogou a carta no lixo, fingindo indiferença. Mas por dentro, o medo já havia começado a corroer. No dia seguinte, 9 horas e 55 minutos da manhã. Otávio ajeita a gravata, veste a melhor camisa social, passa perfume, está convencido de que vai encantar qualquer superior que apareça. Hoje eu me garanto, disse a si mesmo no espelho da copa. Às 10 horas em ponto, um carro preto estaciona em frente à lanchonete. Dele descem 2 homens de terno. Um deles é Eduardo, advogado da IP. O outro, de blazer escuro, passos firmes e olhar direto, é Marcos. Sem uniforme, sem boné, sem crachá, apenas ele mesmo por inteiro. Otávio os encara pela porta de vidro, engole seco, abre a porta com um sorriso amarelo. Senhores, sejam bem-vindos. Não esperava uma visita tão formal. Marcos não responde. Eduardo diz apenas: precisamos conversar em particular agora. A tensão aumenta, o cerco se fecha e a verdade começa a se impor com força. A sala dos fundos da lanchonete, onde normalmente era guardado o estoque de produtos de limpeza e alguns documentos administrativos, havia sido improvisada como sala de reunião naquele dia. A pequena mesa branca estava encardida de marcas de copo e respingos de óleo no chão denunciavam o descuido com o espaço. Otávio tentava parecer tranquilo, mas o suor nas têmporas traía sua ansiedade. Eduardo, o advogado, manteve a postura firme, colocou uma pasta de couro sobre a mesa e sentou-se calmamente. Marcos permaneceu em pé ao lado da porta, os olhos fixos no gerente. "Podemos começar?" perguntou Eduardo. Otávio pigarreou. "Claro, mas... Desculpa a pergunta, o que exatamente vocês vieram fazer aqui?" Eduardo abriu a pasta e tirou 3 documentos encapados com plástico transparente, cada um com um selo no topo. Notificação de encerramento de contrato por justa causa. Otávio arregalou os olhos. Justa causa?
Mas que absurdo é esse? Eu cumpro tudo o que essa loja exige. Tenho relatórios, metas, avaliações. Sou um gerente exemplar. Eduardo nem piscou. Nós temos provas de assédio moral, negligência com manutenção, risco sanitário e falsa manipulação de dados em relatórios mensais. Otávio ficou em silêncio. Por alguns segundos, parecia ter esquecido como se respira. Quando voltou a falar, sua voz era outra, aguda, desesperada. Espera aí, quem te passou isso? Que provas são essas? Foi então que Marcos deu um passo à frente. Eu. Otávio congelou. Olhou para ele como se finalmente enxergasse a pessoa diante de si. Você? Meu nome é Marcos Alves Matos. Sou herdeiro legal do terreno em que esta lanchonete opera há mais de 15 anos. E também sou autor do relatório técnico enviado à IP Construtora. Durante 2 meses, trabalhei aqui, como atendente, como ajudante de cozinha e como observador. Otávio ficou branco. Isso é piada? Não é piada. É justiça. O gerente sentou-se atordoado, olhava para Marcos como se o visse pela primeira vez. Na mente de Otávio passavam flashes dos gritos, dos xingamentos, das humilhações públicas. Cada frase voltava com mais força agora, e todas pareciam ridículas, vazias, sujas. Mas por que você não se apresentou desde o início? Porque o que eu precisava ver não estava nos relatórios, estava nas atitudes. Eduardo interrompeu. O contrato de arrendamento está oficialmente encerrado. A loja será fechada em até 10 dias. As operações devem ser paralisadas e o nome de Otávio será incluído no registro de conduta da rede, com recomendação para não ser recontratado em nenhuma unidade nacional. Otávio jogou o corpo contra o encosto da cadeira, desabou em silêncio. O homem que se achava dono de tudo, agora não era dono nem do próprio emprego. A notícia correu rápido. Em menos de 30 minutos, toda a equipe da lanchonete já sabia o que estava acontecendo. Marcos saiu da sala sem pressa, passou pelos corredores onde havia sido ignorado, pisou no chão onde limpou sujeira sem reconhecimento e agora todos o olhavam em silêncio. A atendente, que antes riu quando ele cortou errado o pão, agora abriu espaço para que ele passasse. Um dos cozinheiros mais antigos murmurou um "desculpa aí, chefe", sem saber bem como agir. Mas Marcos não procurava vingança. "Não sou chefe de ninguém", respondeu ele com um leve sorriso. "Só vim mostrar que respeito é algo que não se exige com grito, se conquista com postura." Naquele mesmo dia, ao fim da tarde, Otávio reapareceu para buscar suas coisas. Chegou sem farda, com os ombros curvados e um envelope pardo na mão. Chamou Marcos no canto da área externa da lanchonete. Pela primeira vez, sua voz estava baixa. "Eu fui um idiota. Sei que talvez não adiante, mas obrigado por não me humilhar, nem desprezo, apenas firmeza. Você se humilhou sozinho, Otávio, quando decidiu esquecer que todo mundo aqui é ser humano. Só espero que aprenda com isso." Otávio assentiu e foi embora sem dizer mais nada. Nos dias seguintes, enquanto a loja era desativada, Marcos se reunia com arquitetos e engenheiros. O terreno da família seria reformado, mas não para outra lanchonete qualquer. "Quero um espaço onde pessoas simples sejam bem tratadas", disse ele, "onde o uniforme não determine o respeito, onde o atendimento seja humano de verdade." A ideia era criar um café comunitário com oficinas para jovens da periferia, vagas para primeiro emprego e aulas noturnas de gastronomia básica. Um lugar onde, como ele dizia, ninguém seria só um atendente. Meses se passaram desde que os últimos clientes deixaram a lanchonete. As paredes que um dia abrigaram gritos e humilhações agora estavam sendo demolidas. A marreta quebrava mais que blocos de concreto. Ela derrubava o símbolo de uma cultura do medo, da opressão e do desprezo disfarçado de liderança. E ali, no meio da poeira, com capacete branco na cabeça e uma prancheta simples na mão, estava Marcos. "Aqui vai ser a entrada principal.
Vamos manter as árvores, deixar o ar livre circular. Quero que esse lugar respire leveza, disse ele ao arquiteto. O novo projeto era arrojado, mas acessível, espaços integrados, mesas de madeira reciclada, iluminação suave, nada de painéis chamativos com combo do dia ou regras gritadas na parede. O novo café teria outro ritmo, o da escuta, do acolhimento, do aprendizado. O nome escolhido? Raízes, porque, como ele mesmo dizia, não importa o quão alto a gente vá, se esquecer de onde veio, tudo desmorona. A obra começou com uma equipe enxuta, mas diferente de tudo o que se via por aí. Muitos dos trabalhadores eram jovens do bairro, contratados por meio de uma ONG local. Nunca trabalhei na construção civil, senhor, mas eu aprendo rápido, disse Tiago, de 19 anos, ao entregar currículo impresso em papel comum. Marcos o contratou no mesmo dia. Não fez prova, não pediu faculdade, só olhou nos olhos e viu a mesma fome de dignidade que ele próprio sentia anos atrás. Durante a montagem da cozinha do novo espaço, ele fez questão de incluir uma bancada de treinamento. O plano era simples e revolucionário. Todo atendente do Raízes passaria por um módulo de formação humana antes de lidar com o público. Quem não aprende a tratar bem os outros, não aprende a servir de verdade, dizia Marcos, sempre com calma, mas firmeza. A repercussão da mudança não demorou a chegar. Um pequeno blog de notícias da cidade publicou uma matéria. De atendente humilhado a empreendedor. Jovem transforma lanchonete em espaço social e emociona a comunidade. A notícia viralizou. Em poucos dias, Marcos recebeu convites para entrevistas, podcasts e até programas de televisão, mas recusou quase todos. Não queria palco, queria propósito. Apenas aceitou uma entrevista com o jornal local e deixou claro: o nome da história não é Marcos. É sobre todos os que já foram tratados como invisíveis. Eu só segurei a marreta. Com a notícia circulando, antigos colegas da lanchonete passaram a aparecer discretamente. Lúcia, a atendente que um dia riu dele, agora estava desempregada e com o filho pequeno nos braços. Eu vim, não para pedir emprego, mas só para pedir desculpa. Eu fui covarde, Marcos. Ele pegou um copo d'água, ofereceu a ela e respondeu: covarde não. Só tinha medo de perder o pouco que tinha. E eu entendo. Mas aqui a gente recomeça. Lúcia foi contratada, e mais do que isso, foi a primeira a passar pelo módulo de escuta ativa e empatia do Raízes. Outro que apareceu foi o cozinheiro Breno. Mais resistente, não pediu desculpas. Só ficou em pé, olhando o novo espaço tomando forma. Você calou todo mundo sem levantar a voz, hein? Marcos apenas sorriu. Eu não calei ninguém, Breno. O tempo fez isso. Breno estendeu a mão sem jeito e ficou para ajudar com a montagem dos equipamentos, voluntariamente. A inauguração foi marcada para um domingo de manhã. Nada de faixas chamativas, nada de música alta, apenas café passado na hora, pães artesanais, flores nas mesas e uma placa simples na entrada. Seja bem-vindo, aqui você importa. A vizinhança compareceu em peso. Alguns vieram por curiosidade, outros por apoio. O antigo advogado da IP apareceu discretamente e, ao ver o espaço, disse: nunca vi um terreno render tanto respeito quanto este. Marcos, vestido com camiseta branca e calça jeans, andava entre as mesas como qualquer outro funcionário. Servia cafés, recolhia pratos, limpava mesas. Quando uma senhora elogiou o atendimento, ele apenas disse: é que aqui ninguém trabalha com medo, só com coração. Naquela mesma tarde, após o encerramento da primeira jornada do Raízes, Marcos subiu até o pequeno terraço do prédio, onde o avô costumava sentar-se para ler o jornal. Sentou na mesma cadeira antiga, olhou para o horizonte e fechou os olhos. Ali não existia mais o Marcos que foi humilhado. Ali estava o homem que transformou vergonha em propósito. A mão firme, o coração tranquilo e a certeza de que respeito não se pede, se constrói.
O sol se punha devagar naquele fim de tarde, tingindo de dourado as janelas do novo café. As luzes internas começavam a acender uma a uma, projetando sombras suaves nas paredes recém-pintadas de tons terrosos. Tudo ali tinha sido pensado nos mínimos detalhes, não para impressionar, mas para acolher. Marcos estava de pé na porta lateral, observando em silêncio os últimos clientes se despedirem. Um senhor se aproximou, apoiado na bengala, e disse com um sorriso sereno: "Eu já comi em muito lugar bom, meu filho, mas aqui é a primeira vez que senti respeito no sabor do café." Marcos agradeceu com um aperto de mão sincero. Sabia que aquilo era mais que um elogio. Era a confirmação de que tudo tinha valido a pena. Lá dentro, Lúcia organizava as mesas com cuidado. Tiago limpava os vidros cantarolando baixinho e até Breno, agora oficialmente parte da equipe, fechava a cozinha com precisão de quem queria fazer bonito. Não havia gritos, não havia pressa. Apenas uma espécie de harmonia discreta entre eles, construída no dia a dia. Naquela mesma noite, um envelope foi deixado discretamente na caixa de correio do Raízes. Nele havia uma carta escrita à mão, em papel simples. "Marcos, eu vi a matéria no jornal. Você transformou tudo. Nunca imaginei que aquele garoto que eu achava fraco fosse o homem que eu precisava ter sido. Não estou pedindo desculpa, porque sei que algumas coisas a gente não apaga. Mas quero que saiba. Você me ensinou o que nenhuma pós-graduação em gestão foi capaz de ensinar: a humildade. Hoje sou outro. E isso é culpa sua. Otávio." Marcos leu a carta uma vez só. Não contou a ninguém. Dobrou com cuidado e guardou dentro de uma caixinha de madeira que ficava trancada na última gaveta do escritório. Lá estavam também o crachá antigo da lanchonete, o bloco de anotações da época em que tudo começou e uma foto do avô sentado em frente ao portão do terreno, décadas antes. Ele olhou para tudo aquilo, respirou fundo e sorriu. Algumas pessoas acham que o sucesso está em ser temido, outras em ser famoso. Mas Marcos descobriu na pele que o verdadeiro sucesso está em tocar a vida dos outros sem precisar levantar a voz. Nos meses seguintes, o Raízes virou ponto de encontro para estudantes, mães solteiras, idosos, trabalhadores noturnos. Gente que sempre fora ignorada por outros estabelecimentos, agora tinha ali um lugar onde o atendimento não era apenas uma transação, mas um gesto de respeito. Marcos seguia firme, sempre discreto. Nunca se sentava à frente nas reuniões, nunca pedia destaque. Mas todos sabiam, ele era o coração daquele lugar. E foi assim, silenciosamente, que construiu o maior legado que alguém pode deixar. Um espaço onde as pessoas voltam não pela comida, mas pelo sentimento. Certa tarde, Tiago o chamou. "Marcos, tem um senhor aí fora que pediu para falar com você. Disse que te conhece de antes." Ele foi até a calçada. Um homem mais velho, vestindo roupas simples, estava encostado no muro. "Achei que você não ia lembrar de mim", disse ele sem rodeios. "Otávio?" O ex-gerente parecia menor, não por causa da idade, mas pela vida que agora o ensinava sem piedade. Estava mais magro, sem pressa no falar. "Só queria ver com os meus próprios olhos. Queria saber se era verdade mesmo ou só papo de internet." Marcos sorriu gentil. "Pode entrar, te mostro tudo." "Não, eu não vim para isso. Vim só para agradecer e para dizer que você me deu uma segunda chance, sem nem saber." "Eu sabia", respondeu Marcos, "mas preferi não jogar isso na sua cara. Às vezes, o silêncio ensina mais que qualquer discurso." Otávio assentiu, com lágrimas nos olhos. Estendeu a mão. Marcos apertou. E foi só, sem foto, sem post, sem plateia. Apenas dois homens que, de formas diferentes, entenderam que respeito não se compra, não se impõe, se constrói dia após dia. Naquela noite, quando todos foram embora e o Raízes já estava fechado, Marcos ficou sozinho por alguns minutos.
Caminhou até o centro do salão, sentou-se em uma das cadeiras e olhou em volta. As paredes que um dia ouviram humilhações agora ecoavam esperança. O chão que sustentava gritos agora era pisado com passos leves, e o espaço que o tratou como menos agora pertencia a ele e ao que ele decidiu construir. Ali onde tudo começou, Marcos entendeu que o maior poder que alguém pode ter é o de transformar dor em propósito, e em silêncio sorriu. Porque sabia que a verdadeira vitória é aquela que a gente não precisa exibir. A que fala por si, no olhar de quem agora é visto, no gesto de quem agora é ouvido, e no respeito de quem, finalmente, aprendeu a calar o orgulho. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como essa. Até mais!